Escuta este Salmo 1 e deixa que a palavra traga paz, proteção e bênçãos. Enquanto ouves, sente a força e a luz de Deus a trabalhar em ti, mesmo que continues o teu dia. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário,
são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva.
Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Feliz o homem que não segue o conselho dos malfeitores, que não se detém no caminho dos pecadores e não toma parte à reunião dos maldizentes. Pelo contrário, é na lei do Senhor que ele encontra satisfação. É na sua lei que medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes de água. Dá o seu fruto em devido tempo e a folhagem não murcha. E em tudo o que fizer será bem-sucedido. Não é assim com os malfeitores. Pelo contrário, são como palha que o vento leva. Por isso, os malfeitores não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos.